Olá! As compras de Natal mobilizam consumidores e agitam o comércio neste mês de dezembro. O comportamento do cliente é um dos assuntos do universo acadêmico. O programa vai reforçar dicas sobre organizar o orçamento antes de ir às compras. Os serviços de orientação jurídica oferecidos pela UFN e como evitar o superendividamento também serão analisados pelo universo acadêmico que começa agora. Mais uma vez, a renda extra proporcionada pelo 13º salário vai ser utilizada para gastos de primeira necessidade. As pesquisas contratadas por instituições e por sindicatos lojistas revelam que o consumidor vai estar cauteloso com as compras de Natal. Mas nem por isso as pessoas vão deixar de presentear amigos e familiares. Nesse momento, é preciso organizar o caixa e também saber quais direitos as leis resguardam ao consumidor. O universo acadêmico conversa com o professor Matheus Froza, do curso de Ciências Econômicas da UFN, para conhecer as sugestões de investimento aos presentes de Natal. E também com dois acadêmicos do curso de Direito da UFN, a Giovana Tasqueto e o Adriano Pascottini, sobre a legislação que assegura os direitos de troca e a devolução de compras. Sejam muito bem-vindos ao Universo Acadêmico. Vou pedir licença para vocês para sentar aqui para a gente conversar. E eu começo perguntando ao professor Matheus Froza. Professor, de fato é um momento de ter cautela mesmo, apesar de 13º salário, ou seja, é um salário extra. Algumas empresas pagam o 13º salário no mês de julho, no mês de agosto, os outros 50%, eu diria assim, são pagos agora no mês de dezembro. Mas ainda assim, o público, as pessoas, elas devem ter cautela nessa época final do ano? Eu acho que cautela é a palavra mais apropriada. Eu acho que ótimo nós estar discutindo esse tema aqui na UFN TV. Que bom que os acadêmicos estão aqui. Prudência. Eu acho que é a palavra que se assemelha mais. Nós temos que ser prudente neste momento. Lembrando que os salários no Estado ainda estão parcelados. Então, o salário de novembro ele está sendo pago em dezembro. Em muitos casos, tem que tirar um empréstimo para poder receber o 13º salário os servidores. Então, a economia do município ela é calcada, grande quantidade, pelos professores e também por um contingente considerável da Brigada Militar. Então, eu vou ter esse baque sim, agora em 2018 e que vai impactar em 2019. Por isso que eu estou justificando aqui que é mais um Natal de lembrancinha, o qual as pessoas vão sim trocar presentes, mas presentes de menor valor, muito provavelmente. Recordo, professor, que no Natal do ano passado, na então TV Unifra, nós conversávamos sobre isso, e era exatamente essa a sua teoria também para o Natal. Sim. Né? Um Natal de lembrancinha, de ter uma cautela, enfim, de cuidar muito essa questão do orçamento. Agora, eu aproveito esse assunto, professor, como é que isso impacta, então, daí na economia, e principalmente na questão de investimento, geração de emprego, e de certa forma, como é que isso passa a ganhar um protagonismo na medida em que o consumidor retraído evita de gastar mais no Natal? Nós não temos aí um problema daqui a pouco de investimento, até mesmo de geração de emprego nessa reta final do ano? Sim, na verdade, os empregos temporários que o Natal geralmente ele vinha, isso já não aconteceu. Então, a gente não teve um número expressivo de empregos gerados. A gente percebe nos shoppings da cidade uma quantidade expressiva de lojas fechadas ainda. Então, isso quer dizer o quê? Que as pessoas não estão consumindo, que as pessoas não estão gastando como vinham gastando. E eu estou privilegiando principalmente gastar onde? Gastar no supermercado. Essa condição, ela continua. E quando eu falo em lembrancinha, quando eu falo o chocolate, eu falo a bijuteria, eu falo na loja, vamos dizer assim que no porta-retrato, eu falo na almofada, eu falo no chocolate. Isso quando eu me refiro a tradicional lembrancinha. Não é um Natal de muito gasto, que as pessoas vão comprar o celular, vão comprar um tablet, vão trocar de carro, vão comprar apartamento. Não. Eu acho que é um Natal o qual eu vou ser prudente, até pela expectativa gerada em 2019, se ela vai se confirmar com o novo governo que vai entrar. Sim. Evidentemente, que já que a gente está falando dessa questão de presentes e tudo mais, né, professor, quais são as principais dicas, vamos mudar um pouquinho a palavra, sugestões, né, nessa época assim, para as pessoas que vão às compras de Natal? Vale ainda aquela ideia de pesquisar, de daqui a pouco comprar pela internet, ou comprar por uma loja física? Vale, eu acho que a internet já começou.
em função até da própria entrega. Depois a Giovana e o Adriano pode também complementar como é que funciona esse setor, mas as ofertas já estão ocorrendo. E em relação à loja física, não deixar para a última hora, lembrando que o Natal esse ano vai pegar praticamente uma extensão de final de semana. Então, vou ter um sábado, vou ter o domingo, vou ter a segunda. Então, tomar cuidado com isso aí. Se eu deixar para o domingo e para a segunda, muito provavelmente eu vou pegar o preço mais caro. Que essa é a grande dica ou sugestão para o final de ano. Se eu deixar para comprar a lentilha no final lá, para comprar o Chester no final, sim, eu vou pegar preço reajustado em função de um certo euforia que eu tenho com o clima de Natal. Sim, é sempre bom evitar, então, qualquer tipo de euforia. Eu citei a palavra pesquisar, né, o verbo pesquisar. Ele, de fato, é ainda uma alternativa interessante, professor Boa, até pelo fato de que, muitas vezes, a gente pode acabar indo... Vou usar o exemplo do supermercado. O supermercado, às vezes, faz uma promoção de um produto, mas você vai para o supermercado... O Chester tradicionalmente está ocorrendo agora. Mas você vai no supermercado e às vezes tem que comprar 2 ou 3 produtos. E aí consegue o desconto em um, mas naqueles outros 2 você acaba pagando um pouquinho mais caro. E aí em outro supermercado aqueles 2 estavam mais baratos e aquele terceiro produto não estava, enfim. Vale a pena? Vale, eu acho que vale a pena. Eu acho que na questão, principalmente quando tu fala da cerveja, do refrigerante, da água, até do próprio Chester, tu dirigir os atacados. O preço é considerável e tu vai comprar uma quantidade, também acho que vale a pena nesse tipo de questão, sendo bem específico. O problema principal é evitar a correria, porque ninguém pesquisa preço com o mercado lotado, Sim. Ninguém pesquisa preço quando vai no mercado com pressa e ninguém pesquisa preço com um monte de gente em volta, com a fila, com o calor. Então tem que tomar cuidado com essas sugestões. Tu vai lá e compra o que realmente tu quer, acaba não verificando o preço, qual tu está pagando, e isso tem consequências também. Sim, uma pesquisa da FEComércio, só para a gente ter uma ideia, professora, que foi publicada na primeira semana de dezembro, mostra que os lojistas no Rio Grande do Sul trabalham com uma faixa de implemento, enfim, de aumento de vendas em torno de 3 a 5% para esse Natal agora. Na sua avaliação como economista e também como professor do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana, professor, é um índice bom? Não, acho que não. Eu acho que de 3 a 5% não. Já verificamos em anos anteriores 7, 8, 10%. E provavelmente esse crescimento está diluído principalmente no ramo da alimentação, onde estão os supermercados. Não é consumo de vestuário, não é consumo de calçado, não é consumo que eu vou ter de bijuteria. Não. Provavelmente está focado no único setor, que esse setor é da alimentação. É muito provavelmente em relação ao comportamento do consumidor, eu vou privilegiar uma ceia de Natal, eu vou privilegiar uma confraternização de final de ano, do que propriamente fazer uma troca de presentes. Até os amigos secretos que estão ocorrendo, eles também estão mais com preços limitados também, Sim. Em função do momento que tem. O 13º, ele trazia muita expectativa de ganho futuro. E hoje não. Eu acho que o momento não é propício para isso. Eu tenho um aumento já anunciado também nas mensalidades escolares, no curso superior. Eu tenho também um aumento que na energia elétrica ele está vigente. E em relação ao governo do estado aqui, que o IPVA com desconto ele vai cair ainda no ano de 2018. Sim. Então a minha programação ela mudou em relação ao que realmente eu vou usar o meu 13º. E além do IPVA, professor, tem também o IPTU, né? Que é outro Sim. imposto que chega, geralmente nessa época. Aqui em Santa Maria, por exemplo, há a oportunidade de pagar até o final de janeiro, né? Em parcela única, mas também é algo que acaba influenciando e que acaba exigindo uma matemática, né, de todo mundo. O fato é que não dá mais, professor, para simplesmente pegar o 13º salário, ou seja, essa parcela de 13º salário, por exemplo, para quem já recebeu a primeira parcela lá no início do semestre, e simplesmente gastá-la sem fazer cálculo, né? Não. Tem de ter no papel. Tem que colocar no papel, porque senão não dá certo. Bom, a gente está recebendo também, junto com o professor Matheus Froza, 2 acadêmicos do curso de Direito aqui no Universo Acadêmico, a Giovana Tasqueto e o Adriano Pascottini. E por que eles estão aqui? Para justamente falar conosco sobre o que é permitido ao consumidor, né, na hora em que o consumidor se frustra, enfim, tem aquela emoção de ganhar um presente, de fazer uma compra, mas acaba se frustrando, Adriano e Giovana, por conta de daqui a pouco o tamanho, a cor, não era bem aquilo que ele queria, ou ele na loja viu de uma maneira, quando chegou em casa
se desgostou com o presente e tudo mais. Então, nesse sentido, a gente está aqui para reforçar quais são os direitos do consumidor numa hora como essa, né? Porque o Natal é uma data em que as pessoas acabam, de certa forma, ainda que de uma maneira mais moderada nos últimos anos, comprando, movimentando as lojas, mas há também aquele período, né, para troca de mercadorias. O que hoje a legislação estabelece em termos de garantias ao consumidor, em termos de que ele possa retornar à loja, trocar, pegar um outro produto ou até mesmo receber o dinheiro dele de volta? Começo com a Giovana. Bom, o que a gente tem de mais importante atualmente são as compras online. A gente vê que é um mercado que está crescendo, né? E o mais importante a gente saber é o direito de arrependimento de 7 dias. Sim. Então, a pessoa, às vezes, compra algo pela internet e quando chega na casa da pessoa, ela abre aquele produto e não é aquilo que ela esperava. Sim. Então, ela tem esse prazo de 7 dias. No momento que chega a compra na sua casa, começa a correr o prazo. E daí ela já pode fazer a troca do produto, é só entrar direto em contato com a empresa. Normalmente é contato por e-mail ou até por telefone. É bem tranquilo de fazer essa troca. Caso a pessoa entre em contato com a empresa e a empresa não responda e ela não consiga fazer essa troca, ela pode entrar em contato com um órgão de defesa do consumidor, o PROCON, que aqui em Santa Maria tem um convênio com a Unifra, e a gente consegue tranquilamente fazer o contato com essa empresa. Em questão de troca de compras feitas na loja física, eu vou deixar para o Adriano explicar, que é um procedimento um pouquinho diferente. Ele tem algumas alterações, né, Adriano? Pode explicar para a gente quais seriam esse procedimento? Falar sobre a troca do produto quando a compra é feita na loja física é algo interessante, porque ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, quando a gente compra um produto na loja física e acaba não gostando dele em casa, não tem nada na lei que obrigue o lojista a fazer a troca daquele produto. Isso é importante. Simplesmente porque nós não gostamos mais dele. Sim. O que a Giovana mencionou, que é o direito do arrependimento, ele é utilizado para compras feitas à distância, que seria por catálogo, internet. Já quando a compra é feita na loja física, a pessoa só vai ter direito à troca quando o produto ele apresentar algum vício ou algum defeito. Sim. Apresentado algum vício ou algum defeito no produto, o Código de Defesa do Consumidor ainda vai dar à empresa 30 dias para solucionar esse problema. Caso a empresa não venha a solucionar o problema em 30 dias, aí sim o consumidor ele vai poder trocar o produto por um igual do mesmo gênero ou então solicitar a restituição do valor que ele pagou por aquele produto. É importante ressaltar também o prazo para reclamação de produtos que venham com defeito, né? Sim. Caso de produtos comprados por internet, catálogo, telefone, se constatou o vício logo que abriu o produto, que usou o produto, os 7 dias de arrependimento já podem ser utilizados, não tem problema nenhum. E também, se a pessoa não gostou do produto, o direito de arrependimento ele serve para isso, diferente de compras feitas pela loja física. Sim. É importante lembrar que o Código de Defesa do Consumidor ele estipula o prazo de 30 dias para entrar com a reclamação para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Então, é importante que o consumidor tenha atenção a esse prazo para entrar com a reclamação. Sim. Bom, a gente está falando também de um consumidor que, nesse século XXI, ele é bem, em termos de comportamento, ele é bem diferente daquele consumidor do século passado, por exemplo, né? No século passado, nós não tínhamos tanto conhecimento, muitas vezes, né, tanta divulgação em relação àquilo que era de direito do consumidor e aquilo que não era, né? Vocês que trabalham junto ao público, né, nesse serviço que também é oferecido pela Universidade Franciscana, que também vai ser assunto ainda hoje no universo acadêmico, o que vocês observam assim, em termos de reclamações? O que mais chega? Ainda é a área da telefonia? Ainda é o telefone lá que não funciona? Uma operadora que prometeu uma promoção de Natal X, mas não cumpriu nem Y, por exemplo? O que vocês mais recebem de reclamações? Assim? A telefonia continua sendo a mais reclamada. Tanto no PROCON mesmo, ali, reclamação física que a gente faz, tanto no portal do consumidor.gov, que é um site que o consumidor pode fazer reclamação, que é muito interessante porque a pessoa pode fazer reclamação da sua casa mesmo, então não tem a necessidade de ir até o PROCON. E funciona
tanto como o PROCON. A questão da telefonia, não mais só a questão do telefone com problema, questão de ligação, mas sim por causa da internet. O que a gente mais vê é a operadora prometendo um número X de velocidade de internet e não chega, né? É o que mais a gente vê. Então, eles prometem algo que não conseguem cumprir. Eu não sei se tu... Não, como a Giovana disse, as principais práticas abusivas que essas empresas de telefonia cometem, tanto é não cumprir o contrato, que é o que elas prometem ao consumidor. Por exemplo, num plano prometeu 10 megas de internet, dificilmente vai ser aquilo que o consumidor vai receber em casa. Sim. E também tem a questão dos valores, né? Muitas dessas empresas, elas cobram um valor além do que foi estipulado no contrato. Sim. Para quem vai às compras agora no Natal, Giovana e Adriano, o que vocês recomendam em termos de dicas no tocante à legislação, tanto para o consumidor quanto para o lojista? Se vocês pudessem dar dicas para os dois lados, né? Para aquela pessoa que vai fazer a compra, mas também para aquela pessoa que está vendendo um produto. Quais cuidados, quais observações, né? Eu diria assim, quais prevenções ambos os lados precisam ter para evitar problemas futuros, por exemplo, envolvendo a justiça, envolvendo o próprio PROCON, por exemplo? Eu vou dar uma ideia para o consumidor. Sim. Eu acho muito importante a pessoa verificar o produto antes de comprar, nessas compras feitas na loja física. Nada por impulso. Nada por impulso. Eu sei que muitas vezes na correria a pessoa não tem tempo para ir em outras lojas para verificar a existência de outros produtos semelhantes, às vezes com preço mais baixo. Mas eu acredito que fazendo isso antes um pouco do Natal, ali com um prazo estendido, eu acho que dá tempo de dar uma olhada em outras lojas, pesquisar bastante e na hora que decidir comprar o produto, analisar bem o produto. A gente vê às vezes pessoa que compra o sapato na loja, coloca no pé rápido e depois não consegue usar porque machuca o pé e tudo mais. Então, verificar bem esse produto antes de comprar. Compras pela internet é muito importante ter atenção se o site realmente é verdadeiro, porque muitos conseguem falsificar o site e à primeira vista parece um site original. Então, ter atenção ali, como é que chama ali em cima? O link do site. Sim. Porque é ali muitas vezes que a gente consegue verificar que é um site falsificado. Então, ter atenção a esses sites. Os sites como o Reclame Aqui, por exemplo, a gente consegue ver a reputação desses sites, ver como é que funciona a entrega e tudo mais. Então, analisar a reputação do site, principalmente, antes de comprar. Sim. E eu acho que essas dicas ajudam bastante, assim, para não ser... bom ter um cuidado. E em relação ao lojista, Adriano, se a gente fosse citar, né, Claro. sugerir algumas prevenções, precauções, eu colocaria assim. O que o lojista tem que ter em mente? Evidentemente que a principal, a básica, é de fato oferecer aquele produto que ele está vendendo ao consumidor, né? Porque se ele não oferece exatamente aquele produto, dificilmente esse mesmo consumidor, além de deixar de reclamar, esse consumidor não vai retornar à loja dele, né? Sim. Eu acredito que uma dica importante para o lojista é que, como a gente mencionou anteriormente, não há nada na lei que obrigue o lojista a efetuar a troca. Isso é uma mera política de mercado. Uma determinada loja escolhe efetuar a troca porque ela sabe que ela vai conseguir captar aquele cliente e assim ela vai aumentar o lucro. Então, assim, se o lojista ele está disposto a fazer essa troca, o que ele não pode fazer é o seguinte: esse lojista ele não pode estipular um dia ou horário para fazer a troca, Sim. ou então tratar o consumidor de maneira distinta, de forma que, como por exemplo, ele cobre um valor específico para fazer essa troca. Isso ele não pode fazer. Se o lojista tiver como política interna efetuar a troca, ele tem que fazer isso em todos os horários que a loja estiver aberta e da mesma forma para todos os consumidores. Caso contrário, ele está indo contra o artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor e ele está praticando uma prática abusiva. Sim. É sempre importante, né, professor Prosa? A gente sempre tem que tentar equilibrar essa balança e mostrar os dois lados, as né, relações, professor? as relações de consumo. Exato. Então, eu digo assim, em um período de escassez de crédito, de desemprego alto, de expectativa, nada melhor que negociar. E eu estar atento
a esses detalhes. Isso é primordial. Sim, vale para os dois lados essa questão da negociação, né? Tanto para quem compra quanto para quem vende, né? Negocia, não consegue comprar ali, de repente pede um prazo maior, quem vai vender concede um prazo maior, né? Até para captar esse cliente, né? E evitar daqui a pouco uma oportunidade de venda ser desperdiçada. Nós vamos seguir com esse tema no próximo bloco do Universo Acadêmico, porque agora nós vamos fazer um rápido intervalo e nós vamos seguir então depois desse intervalo com o tema sobre compras de Natal e sobre os direitos do consumidor. E nós também vamos conversar com os nossos convidados sobre os serviços de orientação jurídica oferecidos pela Universidade Franciscana e também sobre como evitar o superendividamento. Nós já voltamos. Meu nome é Salete Mafalda Marques, sou coordenadora do curso de Tecnologia em Design de Moda da Universidade Franciscana. O nosso curso nasceu de uma necessidade local de profissionais para o mercado da cidade que tivessem a competência de criação, planejamento e confecção de peças de roupa. Bem, o nosso curso ele tem o lado prático, não é, do seu fazer, da atividade, mas também nós temos diversas cadeiras, disciplinas teóricas que dão subsídio para essa parte mais técnica e prática. Nós temos, o curso está voltado para eventos, porque também os eventos fazem parte, não é, do processo do design de moda. O curso também realiza o Lab 512, o Fashion Premier, o Garimpo da Moda. E também nós desenvolvemos vários projetos. Nós estamos atualmente com um projeto de reutilização do jeans. Esse projeto está voltado, então, para uma produção de moda para crianças. Também estamos desenvolvendo um projeto onde estamos utilizando o material que é descartado de lonas de evento e esses estão sendo transformados em bolsas. Nós também temos um projeto junto com uma associação de recicladores no sentido de recolhimento, não é, de todo o material ou de todo o resíduo que é produzido aqui dentro do laboratório. O nosso aluno sai apto a trabalhar tanto no mercado local como no mercado mais global, exatamente pelas disciplinas que aqui são ministradas, que tem esse cunho voltado para o mercado, então isso o qualifica futuramente para a sua profissão. Meu nome é Letícia Osório, eu sou acadêmica do curso de Design de Moda da Universidade Franciscana e também sou engenheira ambiental. Em 2016 eu pedi reingresso, porque eu me formei aqui na engenharia e resolvi trocar de área porque é uma área que eu me identifico mais e que eu tô mais realizada. Eu tô gostando bastante porque é uma área assim que ela é bem ampla, né? Então tu pode ir para vários caminhos de acordo com as tuas habilidades. Tem gente que tem mais habilidade para desenho, tem gente que é para costura, tem gente que é para criação. Então isso é bom porque tu vai te descobrindo no meio do curso ali e tu consegue colocar em prática essas coisas, né? Hoje eu me sinto realizada. O Universo Acadêmico retoma a conversa com o professor Matheus Froza, do curso de Ciências Econômicas da UFN, também com os acadêmicos do curso de Direito da UFN, Giovana Tasqueto e Adriano Pascottini. Com eles nós vamos reforçar os serviços oferecidos pela Universidade Franciscana acerca de orientações jurídicas e para evitar o superendividamento. Começo perguntando para a Giovana e para o Adriano, como é que funciona esse serviço de orientação jurídica oferecido pela Universidade Franciscana, que funciona no prédio 8, aquele prédio, né? Que está ali na esquina da Avenida Rio Branco com a Rua Silva Jardim, onde, aliás, há vários serviços ali, né, sendo oferecidos pela Universidade Franciscana, principalmente nessa parte de legislação, na parte de contabilidade também e tudo mais. Mas o serviço de orientação jurídica, como é que as pessoas podem procurar
quem tem, né? Quem pode usufruir desse serviço? Gostaria que vocês explicassem para a gente aqui, por favor. Começamos pela Giovana novamente. Tá. É um projeto simples. A ideia é exatamente abraçar quem tiver com um problema de endividamento. Sim. Então, quem tiver nessa situação, basta chegar ali no Procon, conversar com o responsável. Ali pode ser com a Márcia, a gente indica a Márcia para orientar a pessoa ao superendividamento. E o superendividamento funciona da seguinte forma. A gente tem um dia de acolhimento, onde a gente conversa com todos que querem participar do projeto. É um dia comum para todos, então a gente orienta todo mundo a ir para uma sala, a gente passa como funciona o projeto, explica, pergunta se alguém tem alguma dúvida e posteriormente a gente passa individualmente com cada um para preencher uma ficha para a gente ter ideia de quanto a pessoa recebe, quanto ela gasta em água, luz, esses serviços essenciais. Porque essa ficha vai para os fornecedores de crédito, então eles conseguem ter noção de quanto a pessoa tem da renda já encaminhada para os serviços essenciais, né? Sim. Como água, luz, alimentação e tudo mais. Depois dessa fase de acolhimento, a gente envia essas convocações para os fornecedores para eles participarem da conciliação. De novo, também é uma fase que é individual com cada um e com o fornecedor, onde a gente tem uma conversa, explica a situação do consumidor e o fornecedor apresenta uma proposta de acordo que a pessoa pode aceitar ou não. É liberalidade do consumidor. Sim. É muito legal esse projeto porque a pessoa tem a oportunidade de conversar com o fornecedor tendo uma orientação, né, sabendo dos seus direitos e tudo mais, o que não acontece se a pessoa vai direto ao fornecedor. Então é bem interessante, mas é um projeto que acolhe todo mundo, desde tirar dúvidas, né, pedir orientação, a gente está sempre ajudando. Sim, é um serviço jurídico bem importante isso, de certa forma, né, Adriano? Sim. Justamente para orientar a pessoa. Quais outros serviços ali vocês também oferecem, além dessa questão do superendividamento? Sim. Claro. Só complementando o que a colega Giovana mencionou agora há pouco, o projeto ele é interessante porque além da conciliação para tentar chegar na solução da dívida daquela pessoa, o projeto ele dá outras orientações, como o caso das pessoas que precisam de um auxílio psicossocial, que a Universidade Franciscana também oferece, a pessoa, a partir do projeto, ela é encaminhada, porque a gente sabe que são vários os fatores que tornam alguém superendividado. Sim. Sobre os outros serviços que são prestados ao consumidor no prédio da Universidade Franciscana, nós temos também o Procon. O Procon ele é o órgão municipal responsável pela defesa dos direitos dos consumidores. Aqui em Santa Maria ele funciona com a parceria da universidade e da prefeitura. E lá no Procon as coisas funcionam de uma forma bem simples e objetiva. O consumidor que precisar de alguma informação ou que tiver algum problema, ele vai ser direcionado até o Procon, onde ele vai ser atendido por um assistente jurídico. Esse assistente vai ver qual é o caso e se é passível de uma reclamação. A partir dali, o assistente ele vai encaminhar a reclamação para a empresa, que vai ter o prazo de 30 dias para responder ao consumidor, informando se ela vai solucionar ou se não é caso de solução aquele problema. Caso o consumidor queira levar aquilo adiante dentro da Unifra mesmo, da Universidade Franciscana mesmo, tem o juizado especial civil, que a pessoa pode dar continuidade a essa reclamação. Perfeito, perfeito. Professor Froza, a gente está falando já de um assunto que tem tudo a ver com a economia também, né? Essa questão do superendividamento. Quais são as principais situações, eu diria assim, a situação de superendividamento mais comum assim, que as pessoas têm? Muitas vezes o pessoal se perde no cheque especial, no cartão de crédito, deixa para pagar a fatura mínima quando vê virou uma bola de neve. Na verdade, eu costumo dizer que o forte indutor de consumo é o cartão de crédito. Sim. Ele induz o consumo. E as pessoas, em alguns casos, o que leva, no meu entendimento, são duas palavrinhas que eu costumo comentar bastante, que é por ingenuidade. Algumas gastam o cheque especial, gastam o cartão de crédito por não entender como é que funciona a dinâmica. Aqui entra bastante as pessoas idosas, elas não têm conhecimento, a questão do empréstimo.
entra também aqui porque as grandes lojas de varejo também oferecem empréstimo e tem uma questão da ganância. A ganância e a ingenuidade, elas começam a andar conjuntamente. Por ganância eu quero consumir para ser aceito em um determinado meio, o celular é exemplo disso, e eu gasto muito mais do que eu costumo ganhar, e isso me leva até problemas futuros. Mas eu tenho uma questão também de ingenuidade. Grandes lojas, doméstico, de roupa, materiais de construção, e eu começo a levar o quê? Eu começo a oferecer empréstimo para determinados tipos de pessoa e a pessoa vai lá para pagar a conta e acaba saindo com um empréstimo e aquilo também em determinado momento torna-se impagável. O cartão de crédito, as propostas também, elas são tentadoras em alguns casos. O aumento da concorrência, até não em termos de bandeira, mas em termos de cartões, isso está presente nas redes sociais, N tipos de cartões que são oferecidos, só coloca a tua renda e a pessoa te envia. Então é bem comum tu encontrar pessoas que têm 3, 4, 5 tipos de cartão de crédito e isso sim que leva, fico juntando o limite para efetuar compras em muitos casos que eu não posso pagar. Bom, quando a quantidade de cartões de crédito enche uma mão e a pessoa não consegue mais pagar, né, uma das alternativas é justamente para se livrar do superendividamento é buscar esse serviço que a Universidade Franciscana oferece lá no Prédio 8. Mas e aí? Como é que fica a questão da razão e da emoção lá? Vocês são acadêmicos, mas estão quase se formando já no curso de Direito aqui, né, da Universidade Franciscana. Como é que o Adriano, como é que a Giovana tentam conversar com essas pessoas? Porque a Giovana tocou numa situação, aliás, o Adriano, perdão, tocou numa situação bem interessante. A questão psicossocial, né, muitas vezes, do indivíduo, né? Por ser aceito, como o professor Froza falava, ele acaba consumindo, mas há também muitas vezes a questão psicológica, né, de que aquilo pode se tornar um distúrbio, alguma coisa, e faz com que a pessoa deliberadamente compre, claro, sem planejar. E aí, como é que entra o trabalho de vocês, nesse caso do superendividamento, para ensinar? É só pela matemática mesmo ou tem que conversar, tem que tentar sentir e entender como está sendo a vida daquela pessoa que busca ajuda? Eu acredito que não. Como a gente tinha mencionado antes, tem vários outros fatores que tornam a pessoa alguém super endividado. Sim. Existem fatores emocionais, como o professor citou anteriormente, às vezes a pessoa acaba fazendo uma compra para ser aceito. No caso dos idosos, por exemplo, muitas vezes elas acabam fazendo compras para agradar os seus familiares. E isso torna essas pessoas super endividadas. Sim. Então não é simplesmente matemática, tem outros fatores sociais. E é algo que é difícil, porque ver o outro frente a frente com aqueles problemas é difícil a gente não se envolver. Sim. E por isso é interessante a orientação do projeto, destinar essas pessoas para a ajuda que elas precisam, além de renegociar as dívidas dela. A ajuda psicossocial, seja lá qual for. Sim, acredito que há um trabalho também feito por psicólogos, né, nesse setor, que possa conversar e que possa dar uma instrução que vai muito além da questão das ciências exatas ali, da matemática, né? Respondendo a tua pergunta e complementando um pouco o que o professor falou também, a questão do estudo do superendividamento, ele divide o superendividamento em dois. Ele tem o superendividamento ativo e o passivo. Essa questão do superendividamento passivo, grande parte do superendividamento das pessoas vem de acidentes, o que a gente chama de acidentes pessoais. O desemprego, o divórcio, doenças, né, que as pessoas muitas vezes não estão preparadas para isso, não têm uma reserva e daí se vêm sem dinheiro e acabam optando por adquirir empréstimos e tudo mais e acabam se encontrando nessa situação. Nesse caso do superendividamento passivo, tem muito do emocional por trás, porque a pessoa já está passando por uma situação muito difícil, que a gente vê o divórcio como uma situação, às vezes, litigiosa, muito difícil, a doença também, tanto da pessoa quanto familiares, então já há uma vulnerabilidade muito grande do consumidor perante essas situações, então quando ele se vê numa situação de superendividamento já é algo que ele não estava preparado para passar emocionalmente. Então, ele se encontra numa situação muito delicada mesmo e que a gente tem que ter um preparo muito especial, vamos dizer, para tratar essas pessoas. Sim. E tu utiliza, em muitos casos, ninguém faz compra triste.
Exato. Então tu acaba comprando até para fugir de outros problemas que tu já tem. Então isso tradicionalmente ocorre. E eu sempre digo isso não é só na loja de varejo tradicional, isso ocorre muito no banco também. A pessoa que está do outro lado do balcão, seja na loja ou no banco, ela é altamente treinada para te vender aquele produto e que tu não conhece. Isso eu falo da minha área em relação ao banco, porque o banco hoje ele tem uma função muito mais de vender do que prestar um serviço bancário. Ele vende um produto, a previdência, a capitalização, o seguro, principalmente, chega de vida, de carro. Só que a pessoa que está lá de lá, ela foi treinada para observar certos comportamentos e oferecer aquele serviço. E você não. A pessoa que está do outro lado lá, ela foi treinada para te dizer como é que fica aquela roupa em ti, qual é o teu estilo logo que tu entrou na loja. Ela já vem lá aquela pergunta, olha, eu tenho uma camisa para ti, Rogério. Mas ela nem me conhece porque ela já te filtrou, ela já viu o teu perfil e ela já sabe o que ela tem em estoque, o que ela tem na arara. Então essa pessoa treinou para isso e ela é comissionada. Mas e aí, como é que o consumidor se previne quanto a essa, eu diria assim, essa pescada aí, professor? Agora aqui, vamos lá. Eu vou para a loja sabendo que eu tenho que comprar. O primeiro princípio é esse. Eu vou na loja comprar um blazer. Eu não vou lá para uma camisa, uma calça e um tênis. Eu fui para comprar um blazer. Por mais que ela me ofereça a camisa, por mais que eu coloque o blazer com a camisa o qual ela me ofertou, eu fui para comprar o blazer. Isso é objetivo. Isso tu faz isso com as crianças, tu faz isso. Nós vamos sair para comprar o teu presente de Natal. Sim. E ele vai variar entre 50 e 100 reais. Então 110 está fora de cogitação. Então tu já vai com isso pré-estabelecido. Quando tu vai no mercado, tu faz a lista. Tu já sabe o que tu vai comprar. Então, para te fugir dessas armadilhas que eu digo, que a pessoa está treinada do outro lado, tu já vai com o teu objetivo já descrito. Aquilo que eu vou ganhar, aquilo que eu vou adquirir. Senão eu vou me comprometer. Eu tenho que tomar muito cuidado, isso acontece em muitas situações, é quando eu estou casando o 13º salário, isso aqui é uma situação real, pode ser até o nosso exemplo aqui da Universidade Franciscana, como de várias empresas também. Sim. O qual eu recebo no 5º dia útil, e daí 10 dias depois, 10, 12 dias depois, eu recebo o 13º, e novamente 10, 12 dias depois, eu recebo o salário e as férias. Isso vai me levar, no intervalo de 40 dias, provavelmente, a uma falsa sensação de riqueza. Sim. Aquele dinheiro ali eu estou ganhando por uma situação específica, porque eu estou juntando um dinheiro de 13º, um salário de janeiro e mais as minhas férias. Só que isso em fevereiro não vai ocorrer. Daí eu estou entrando em fevereiro com as contas no vermelho. Sim. Daí em fevereiro eu tenho que tirar empréstimo. Porque eu ganhei realmente um dinheiro por férias, por 13º, isso é que eu vou gastar de acordo com aquilo ali. Você não me dou por conta que em fevereiro eu vou ganhar menos. Sim. Então tem que tomar esse cuidado. É um cuidado, aliás, é bem pertinente essa sua dica. Um cuidado que envolve planejamento. Exato. Porque esses 40 dias que eu vou ter agora, eu estou recebendo a cada 12 dias praticamente. Porque eu recebo o salário, eu recebo o 13º, depois eu recebo o salário e depois eu tenho as férias. Sim. Então, em 45 dias, eu estou recebendo praticamente... De 3 a 4 pagamentos. De 3 a 4 pagamentos. E isso tem que tomar muito cuidado. Muito, muito, muito mesmo. Sim. Porque senão em fevereiro eu vou ter que tirar empréstimo porque eu me endividei. Sim. Então, esse tipo de situação, eu preciso sim botar na mesa, não, anotar no papel o que eu vou fazer. E a principal dica talvez é estabelecer parâmetros, gastos. Eu vou gastar de tanto a tanto. Que nem eu vou dar presente para alguém, para o meu sobrinho, para o meu afilhado. Não, vou comprar, mas o máximo que eu vou gastar é 100 reais, é 150 reais para um só, não, para os dois, para os três. Sim. Eu tenho que estabelecer isso aí. E que nem a Giovana e o Adriano falou, para evitar uma série de problemas que não serviu, que não deu certo, vai com antecedência. Vai de manhã. Não é porque o comércio abriu às 10h30 da noite que eu tenho que ir às 10 da noite. Que eu tenho que ir às 9h20 entrar numa loja, onde o vendedor está cansado, quem vai comprar está cansado. Então isso leva a situações de estresse e compras erradas e compras por impulso também. Sim. Então te planeja para comprar. Vai com antecedência. Começa a perceber já agora quanto está custando para depois chegar lá na hora e efetuar a compra. Sim. Comprar roupa e comprar calçado é algo complexo.
tem que experimentar se serve, se não serve, se casa ou se não casa. E é mais tempo dentro da loja e é mais Exato. alternativa para a loja poder oferecer, né? Quanto mais tempo dentro da loja eu estou, mais suscetível a gastar mais também. Sim. Ainda mais aquele cliente que chega na loja e não sabe o que quer. Então ele olha tudo. Então tudo que oferecer para ele, ele acha que vai ficar bom. Então esse é o consumidor bom para quem está vendendo e não para quem está comprando. É um cuidado, são observações bem pertinentes que o professor Matheus Froza nos traz aqui no universo acadêmico acerca dessa época de fim de ano relacionada a salário de novembro, a salário de dezembro e também ao 13º e também às férias, né? Tradicionalmente, acho que tem tá nos assistindo aqui na UFN TV, a questão da ceia de Natal é algo muito complexo. Eu não consegui entender esse processo ainda. Por que tem tanta coisa? Essa briga eu compro todo ano na família. Gente, por que tanta coisa? É uma ceia. Sim. Para que tanta coisa? E todo mundo leva uma coisa, aquele monte de coisa. Não é necessário. Então eu preciso também suprimir esse processo. Não preciso ter um monte de coisa para sobrar um monte de coisa para ter um horror de desperdício. O Natal não tem por só isso este objetivo. Tem a questão do final de ano. Olha, eu acho que a lentilha, o arroz e o porquinho é suficiente. Por que eu tenho que ter a mesa de doces mais a mesa de salgados? Acho que não tem porquê, eu acho que não precisa. Sim. Então, isso também é um processo que eu preciso mudar esse comportamento e me adaptar aos novos tempos, senão vai dar desperdício. Senão vai dar problema e acaba se super endividando. Com certeza. Por que eu tenho que ter uma mesa de frutas e frutas que não são da estação? Exato. Gente, compra melancia. A alternativa, A alternativa acaba é se essa. super endividando e tendo que buscar ajuda lá no serviço oferecido pela Universidade Franciscana. É um ciclo. É verdade. É um ciclo. Eu digo assim, é uma engrenagem que leva ao superendividamento. Sim. Isso aqui tem algumas pessoas que trabalham no curto prazo, outras no longo prazo, mas todas vão, em algum momento, vão estar superendividados. E não existe fórmula mágica. Ou eu paro de gastar, ou eu ganho mais. Só que as pessoas querem ganhar mais, mas quem já trabalha 40 horas, raramente vai conseguir fazer esse tipo de serviço. Então eu tenho que gastar menos. Verdade. Este é o processo. É uma alternativa. Isso. E quando eu falo em muitos salas de aula, disciplina de finanças pessoais, que eu digo assim, a questão do relacionamento que você tem entre duas pessoas, esse relacionamento, ele é coletivo. E eu só posso fazer duas operações. Ou eu multiplico, ou eu somo. Se eu não vou multiplicar e se eu não vou somar, não vai ser um bom relacionamento. Se tu gosta ou não gosta, não vai dar certo. Eu tenho que ter alguém que vai somar ou vai multiplicar. Senão, eu vou levar a uma série de problemas. Lembrando que a Giovana falou que uma das principais causas é a perda de emprego, quando a pessoa se separa, tá aí. Porque eu preciso somar no meu relacionamento, eu preciso multiplicar no meu relacionamento. É coletivo, é cooperado. E as contas também têm que ser assim, cooperadas e coletivas, dentro da sua limitação financeira. Para que ninguém exagere. Quem precisar buscar esse serviço do superendividamento, pode procurar em que andar do prédio 8 lá, qual é o endereço bem certinho? O prédio 8, como o senhor havia mencionado antes, ele fica entre a Avenida Rio Branco e a Silva Jardim. Perfeito. É só chegar na recepção do prédio, que lá a pessoa vai ser orientada a procurar o PROCON, como a Giovana havia dito. Sim. Provavelmente vai ser orientado a procurar a doutora Márcia, que vai encaminhar a pessoa para o projeto Superendividamento. Sim, e o trabalho do PROCON também nesse mesmo local. Claro, no mesmo local. Sim, as pessoas podem buscar lá as alternativas. Professor Froza, uma última e inevitável dica assim, inicie 2019 com planejamento. Porque se a pessoa, como o senhor colocava ali, num período de 45 dias, tiver de 3 a 4 pagamentos, não se planejar... Que bom fosse o ano inteiro. Exato, mas já vai começar 2019 numa situação em que provavelmente junho, julho ou agosto lá, a situação vai ficar muito mais apertada. Com né? certeza, eu tenho 3 palavrinhas mágicas que estou sempre dizendo. Planejamento, orçamento e execução. Eu planejo, depois eu orço e depois eu executo. Seguir os 3, planejamento, orçamento e execução. Essa é a grande dica. E ninguém está dizendo aqui para ninguém consumir. Acho que todo mundo tem que consumir. No Natal tem que dar uma lembrancinha, mas de acordo com as tuas condições financeiras. O cliente bom para a loja do Matheus, da Giovana, para a loja do Adriano, é aquele cliente que vai todo mês comprar uma lembrancinha, não aquele cliente que compra só no Natal.
e se endivida no Natal me pagando Sim. em 12 vezes. Não, o cliente bom é aquele que vai todo mês, ou um mês sim, um mês não, e vai lá e faz uma pequena compra. Esse é o cliente bom. Perfeito. Quero agradecer a presença do professor Matheus Froza, do curso de Ciências Econômicas aqui da Universidade Franciscana no Universo Acadêmico, e também da Giovana Tasqueto e do Adriano Pascottini, ambos acadêmicos do curso de Direito aqui da Universidade Franciscana, rumando já para o final, né? Quase advogados aí, né? Mas que fazem um trabalho lá, né? Junto com o professor Vitor Hugo do Amaral Ferreira, relacionado ao PROCON aqui, um serviço também oferecido em parceria com a Prefeitura Municipal de Santa Maria por parte da Universidade Franciscana. Muito obrigado pela participação de vocês no Universo Nós que Acadêmico. agradecemos. Professor Froza, também muito obrigado mais uma vez pela participação. Nos próximos dias devemos ter a divulgação do índice do Com custo certeza, de vida, né? antes já teremos uma ideia desse 2019, o que está por vir. Com certeza, aqui na tela da UFN TV. Nós vamos então terminando essa edição do Universo Acadêmico. Você pode também conferir a nossa programação, sabe onde? No nosso canal do YouTube. Basta você colocar o UFN TV lá. Aproveite também as informações, as nossas publicações, as nossas divulgações, as redes sociais que estão aparecendo na tela. Um grande abraço a todos e até mais.